Oi, pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do Plot Twist, o podcast de cultura pop do Imirante.com. E hoje, eu e a Anne, nós vamos falar de um assunto que está em alta na cultura pop, que são os queridinhos dos filmes e séries, mas não são os heróis ou os mocinhos, mas sim os anti-heróis. Anne, conta pra gente quem são esses anti-heróis. Exatamente, Isa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses personagens que despertam tanto o favoritismo do público também, né? A gente sabe que nas maiorias das produções de cultura pop a gente segue aquela fórmula, né? Que tem aquele arquétipo do herói, tem o vilão. Mas de uns tempos pra cá, de umas produções pra cá, a gente tem visto muito mais forte a figura ali do anti-herói, que não é nem um vilão, nem 100% o contrário de um herói. Ele fica ali no meio termo, né? Ele fica meio nessa zona cinzenta. Então, ao contrário do herói, que é bonzinho, que é infalível, que sempre segue aquelas causas nobres, ele é falível, às vezes ele nem é tão bom assim, e tem umas razões meio duvidosas, para seus princípios meio duvidosos também. Então, ele se assemelha um pouquinho mais à humanidade, né? Não chega a essa perfeição inalcançável que os heróis eles estabelecem nessas produções. O anti-herói ele tem essa humanidade mais aflorada, até porque nem sempre o anti-herói vai ser uma pessoa que tem superpoderes, né? Como a gente sabe. Às vezes, principalmente nos quadrinhos, a gente tem muitos anti-heróis nos quadrinhos, mas a figura do herói e a do vilão sempre foram as mais fortes. E eles, a maioria, costumava ter grandes poderes, né? Que eram utilizados ou para o mal ou para o bem. O anti-herói, ele nem sempre vai ter um superpoder. Às vezes ele é uma pessoa comum, falha, mas o objetivo dele faz ele ser um anti-herói. E aí a gente tem vários exemplos que a gente vai destacar aqui ao longo desse podcast. E às vezes esse anti-herói ele pode ser retratado de formas diferentes, tanto nos gibis quanto nas produções. Um exemplo disso é o Coringa. Nas HQs, o Coringa, ele é um vilão clássico do Batman, mas nos cinemas, com o Joaquin Phoenix, ele foi retratado de forma diferente. Ele ganhou uma nova roupagem. Ele foi mais humanizado, como se eu posso dizer assim. O símbolo dele foi ressignificado, né? A gente Exatamente. tem um Coringa que você se vê torcendo ali por ele. E aí, às vezes, isso pode trazer as pessoas que estão assistindo por uma reflexão, né? Será que eu estou torcendo pro vilão? Será que isso está certo? Será que está errado? Mas a diferença do Coringa dos cinemas pro Coringa dos quadrinhos é que nos cinemas a gente entende o porquê ele é desse jeito. O que levou ele a ser assim. A gente entende todo o contexto de vida dele e entende que os acontecimentos trouxeram ele até esse lugar de querer, até um certo ponto, provocar uma vingança, provocar um mal, mas é como se esse mal ele fosse justificado, ele tivesse um porquê. E a gente entende, não, ele está agindo assim porque ele sofreu no passado, porque tal coisa deixou ele assim, deixou ele com a mente fragilizada. Então isso toca no coração das pessoas, né? Isso é humanizar o personagem. E essa humanização é uma característica muito marcante dos anti-heróis. Por exemplo, no filme, quando a gente vê ele totalmente desamparado socialmente, quando ele perde aquele apoio psicológico que ele recebia do governo de Gotham, e ele se vê desesperado, a gente consegue se colocar no lugar dele, nessa realidade que é um tanto cruel para certas pessoas. Tem uma máxima na cultura pop que diz que tudo começa nos quadrinhos. Então a gente citou vários exemplos aqui de personagens que nasceram nos quadrinhos, depois foram para as telas do cinema, mas em outras produções a gente também encontra esse arquétipo de personagem. Um exemplo disso é a série Breaking Bad, que tem o Walter White, que ele é diagnosticado com câncer terminal. É uma pessoa comum, não é um super-herói, mas é uma pessoa comum. E depois que ele é diagnosticado com isso, ele começa a mexer com algumas substâncias químicas, como metanfetamina, Exato. Que é a principal delas. Só que em determinado momento, né, nessa construção, que ele vai mexendo isso, que ele vai conhecendo novas coisas, ele se torna um chefe do tráfico. Que não é uma pessoa totalmente de bem, mas é justificado pelo fato dele ter sido diagnosticado com uma doença e tá usando aquilo ali de certa forma para se ajudar e para ajudar outras pessoas. Então a gente entende ali o ponto, então diz, não, ele não é vilão. Ele tá fazendo isso por alguma causa nobre, mesmo que sejam por meios errados, exatamente, né? Aquela dualidade, apoio ou não apoio, passo pano ou não passo pano. Ele tá com câncer, mas ele também virou um traficante, também ele é um criminoso. E a gente fica naquele gosto, desgosto. Um outro exemplo disso é o Deadpool.
É um cara sarcástico, fala palavrão pra caramba, e a gente às vezes se identifica com ele, mas nem sempre ele tem aquelas ações corretas, bacanas, Nem ele sempre mata. ele tá certo. Muitas vezes ele tá errado, ele mata. Então, às vezes, é o que o Superman fala. O Superman fala, o Batman, eles não matam. Inclusive, na série Pacificador, ele até citou isso, que às vezes o fato do Batman não matar o Coringa, ele acaba causando várias outras mortes, poupando a vida do Coringa, porque ele poderia muito bem matar o Coringa e evitar várias outras mortes que o Coringa poderia causar, mas ele não mata e acaba causando outras mortes. Então, o Pacificador ele traz essa reflexão na série quando o Batman é citado, o que realmente faz muito sentido, mas eu não tô estabelecendo minha opinião. Ela não tá sendo parcial. Não, totalmente parcial aqui. Mas é um ponto de discussão muito legal, porque as atitudes dos anti-heróis, elas costumam ser mais inesperadas, o que causa no público, muitas vezes, uma surpresa e uma tensão de saber o que aquele personagem vai fazer logo em seguida. Quando a gente tem a figura de um vilão ou a figura de um herói, de um mocinho, a gente sabe o que é esperado. Ele já tem essa carga do que se é esperado que eles façam, né? Se é escolher o lado do bem, se é escolher o lado do mal, se é matar o vilão deles, salvar as pessoas, enfim. A gente já tem essa expectativa. No anti-herói, a gente pode até ter a expectativa, mas tem a maior chance de sermos surpreendidos, né? Exatamente. Quando a gente está acompanhando ali a trama, porque, como a gente falou, nem sempre ele vai ter um superpoder para fazer ali o que é óbvio na cena, e nem sempre ele vai ser a pessoa certa. Então, ele vai tomar decisões erradas que levam o público também no enredo. De, apesar de torcer pro anti-herói, em alguns momentos ficar com raiva dele também. Né? E justamente porque ele é humano, né? Quem é humano erra, às vezes é inesperado o que a gente pode fazer, e é isso que o anti-herói traz. Porque às vezes o herói é muito tópico, aquele cara perfeitinho, que não erra, que sempre se sacrifica por todo mundo, mas às vezes a gente tem que pensar na gente, né? E às vezes o anti-herói ele faz isso. Ele foge das expectativas. Tem outro personagem também, que é o Dexter, que ele é um anti-herói porque ele é um assassino, mas quando a gente volta lá no passado dele, a gente vê que ele presenciou a mãe dele ser assassinada por uma serra elétrica. Então, isso desperta nele um desejo de vingança. E eu não lembro agora se é o Dexter, mas acredito que sim, a gente vai confirmar essa informação depois. Mas é um personagem que ele tem esse senso de fazer justiça, de se vingar de uma certa forma, mas ele só mata outros assassinos. De fato, eu acho que é isso mesmo. Ele não mata gente, assim, do bem. Ele não vai matar qualquer pessoa na rua. Ele vai em busca... Na verdade, ele recebe um código que faz ele matar só pessoas que são assassinas. Então, a gente pode parar pra pensar. Será que fazendo isso, ele não tá fazendo com que outras pessoas sejam libertas? Sejam livradas na morte? Ele não está salvando vidas quando ele mata um assassino que iria matar outras pessoas se continuasse vivo? O Batman e o Coringa. Aí entra essa questão. Um outro exemplo também é o Justiceiro, né? Que é o Frank, que ele teve a família assassinada por criminosos e com esse espírito de vingança ele sai matando um monte de criminoso e às vezes a gente passa pano, porque ele está matando caras ruins, mas nem sempre é justificável essas ações dele. Mas a gente tem que ver o passado, é esse que o anti-herói traz, ele traz um passado, traz uma humanização por trás daquela característica dele que é um pouco cruel às vezes. Agora, Geisa, tu acha que esse fato de criar personagens que sejam anti-heróis dá também para Marvel, para DC, um poder de liberdade criativa maior? Porque os personagens, eles vêm com um lado pessoal mais forte. Ele não tá ali só por ser o herói, ele não tá ali só por ser o vilão, mas ele tem características muito específicas na sua personalidade. Então, isso pode gerar uma liberdade maior para a Marvel pirar e colocar personalidades muito diferentes, né? Abranger várias outras características. Qual a tua opinião nesse sentido? Ania, eu creio que sim. Na DC, por exemplo, o Coringa é um anti-herói clássico nos cinemas, no caso. Então, eles trouxeram toda uma questão psicológica por trás do Coringa, tem uma profundidade no personagem que outros personagens não tinham. Então, é um filme de origem, mas é aquele filme de origem. Inclusive, ganhou um Oscar. Exemplo, Deadpool na Marvel. O Deadpool, ele também sofreu com câncer. Apesar dele ser aquele personagem brincalhão, que fala palavrão, mas ele também tem aquela profundidade por trás do personagem. Inclusive, no segundo filme, se eu não me engano, a esposa dele morre e também traz aquela questão também da angústia, do medo dele. Mas ele tenta camuflar isso por trás daquela personalidade fanfarrona dele. Então, eu acho que esses personagens anti-heróis, eles trazem mais profundidade ao cinema, aos
Anti-heróis, no caso. Eles têm um lado emocional que pesa mais. E Exatamente. o exemplo do Coringa é muito bom, porque a partir do filme do Coringa, a gente começou a tratar, envolvendo um filme que é de cultura pop, mas para tratar sobre questões de saúde mental. A partir desse filme, a gente pôde observar e refletir mesmo. Assim que o filme foi lançado, várias reflexões surgiram, né? Até que ponto a sociedade pode causar um mal para as pessoas, até que ponto esses sentimentos ruins podem ser gerados em uma pessoa por atitude de outras, né? De coisas que fizeram com ela, e isso vai amargurando a pessoa. Então, essas produções, elas também têm um sentido, assim como a gente discutiu nas produções True Crime, elas também têm esse sentido de puxar para reflexão e de aproximar aquela figura que era para ser só do herói. Porque quando a gente pensa em herói, um exemplo, Mulher Maravilha. É uma mulher maravilhosa que está longe da realidade de pessoas normais ali do dia a dia. Então a gente tem esse distanciamento do herói. Eu não tenho superpoderes, eu não tenho nada demais, sou uma pessoa comum. A gente não sabe se a Mulher Maravilha ela tá com a saúde mental em dia ou não. A gente sabe que ela está ali salvando várias pessoas. Se o meu Steve Trevor tivesse morrido, eu tinha surtado. Eu não teria ficado muito equilibrada, mas ela... Assim, ela é superior, pleníssima, seguiu a vida dela, continuou salvando pessoas, apesar de um hiato, né, de um tempinho, mas ela continuou salvando pessoas. E eu não sei se eu reagiria da mesma forma se eu perdesse alguém tão importante para mim. Exatamente. Então, essas diferenças que a gente observa. E isso é bom até para as pessoas, para as novas gerações que estão começando a acompanhar, né? As produções, elas acompanham muito ainda do nosso contemporâneo. Então, vamos pensar. A criança que ela cresce ali sendo fã da Mulher Maravilha, ok. Ela é fã da Mulher Maravilha, mas ela não vai nunca se tornar a Mulher Maravilha porque ela não tem superpoderes. Mas outra que acompanha essas produções mais recentes, que a gente já tem ali o personagem que tem os sentimentos, que mostra a família, que mostra os amigos, que tem uma vida que é um pouco mais próxima do comum, isso já vai incentivando também outros aspectos que você acompanha, gosta e em determinados momentos você se identifica com aquele personagem. Então essa pra mim é uma das principais diferenças. A gente tá muito distante do herói, tá muito distante do vilão que comete atrocidades terríveis e no final sempre se dá mal, na maioria das vezes se dá mal, né? Mas, e o anti-herói não, a gente fica ali, poxa, tá mais próximo da minha realidade. Mesmo que a gente observe isso inconscientemente, a gente consegue ali gerar essas nuances de identificação. E isso não é de agora. Por exemplo, Robin Hood. Clássico anti-herói que rouba dos ricos para dar para os pobres. Então, a gente se espelha e vê, nossa, eu queria ser assim. Às vezes, o anti-herói, eles vêm também para educar a gente, como a gente falou no episódio de True Crime. Às vezes, tu olha a atitude de certo anti-herói, eu faria isso? O que eu faria diferente? O que eu poderia fazer melhor do que ele? Um exemplo também é a Selina Kyle, a Mulher Gato. Ela também é uma ladra. Mas ela é tão anti-heroína que o Batman se apaixona por ela porque ela não é totalmente uma vilã. Às vezes ela tem as suas boas questões, também a infância que ela viveu nas ruas. Então tem toda uma questão por trás da personagem. E a gente pode estender isso para outras séries, observando personagens que eles podem não ter o título ali taxado de anti-herói, mas em algum motivo eles se assemelham nisso. Tem uma personagem, que eu não vou lembrar o nome dela agora, em Brooklyn Nine-Nine. Não sei se você assistiu Brooklyn Nine-Nine. Não, a outra, que é meio sombria, assim. Ah, esqueci o nome dela. Enfim, a gente vai botar aqui na página. Vocês comentem quem é. Mas que ela, a característica dela é ser, às vezes, grosseira com todo mundo, né? Tá mal-humorada, é começar o dia de trabalho ali não querendo saber de ninguém, querendo distância, de ser fria mesmo. E no decorrer da série, a gente descobre que ela tem problemas na família, tem problemas, enfim, emocionais mesmo, pessoais são problemáticos. Exatamente. E aí a gente pensa, por isso que ela é desse jeito. Por isso que ela trata as pessoas assim, por isso que ela é tão fechada. E ela fala desses problemas. Então, baseado nisso, não sei se baseado especificamente nisso, mas que os anti-heróis surgem aí como esse meio termo entre o vilão, entre o herói. Agora, Anny, eu tenho que trazer aqui, para esse podcast, lá vem um polêmico, mas clássico de série de anti-heróis, The Boys. The Boys também é um clássico. Meu Deus do céu, eu amo, mas tem cenas que são intragáveis. Mas eu acho que The Boys é muito interessante porque traz aquela questão que a gente sempre imagina, e se super-heróis realmente existissem? Será que eles seriam tão perfeitinhos assim, numa realidade como a nossa?
E, por vezes, na E minha a série quebra essa expectativa, Exatamente, né? e eu acho que seriam iguais a eles. Porque a partir do momento que a pessoa tem tanto poder nas mãos como o Homelander tem, e que é tão poderoso e tão superior em relação a todo mundo, acaba que subitamente o ego vai lá pra cima e acaba cometendo atrocidades porque ele pode tudo, né? E acaba não sabendo administrar todo esse poder que ele tem. Exatamente. Então, isso vai levar ele ao erro, às quedas, que são coisas que acontecem em The Boys e a gente fica assim, meu Deus, como? Deus, que absurdo. Por quê? O Homelander, por exemplo, ele teve... Na verdade, ele não teve nenhuma infância, né? Que ele foi criado em um laboratório, então ele tem toda essa falta de carinho de um pai, de uma mãe, que inclusive leva aquele vício em leite, naquele negócio bizarro. Mas, enfim, ele também tem uma história por trás. Claro que não justifica os atos cruéis, horríveis que ele faz, que ele comete, mas também traz essa questão humanizadora para o personagem. The Boys traz mais essa questão de como os super-heróis, entre aspas, seriam se eles realmente existissem. Na verdade, eles estão tendendo um pouquinho mais para vilões, né? Mas tá um pouquinho nesse meio termo. Por exemplo, a Luz Estrela, ela é mais super-heroína. Mas Homelander eu considero ele mais vilão. Mas tem realmente anti-heróis lá no meio. Os quatro, o Butcher e o outro menino que eu esqueci o nome, o cabeçudo. Eu esqueci o nome dele. Mas tem. Eles são mais anti-heróis porque eles estão tentando chegar a um bem comum, chegar a um objetivo que é acabar com os supers. Mas também cometem algumas coisas bem erradas, uns assassinatos, que é bem duvidoso. Então, isso é característica do anti-herói. A gente já falou sobre vários aqui, né? Desde Sim. os quadrinhos até séries convencionais, a gente já falou de Justiceiro, da Arlequina, Dexter, enfim. Todos esses, eles têm histórias pessoais e uma tentativa, às vezes, de trazer no roteiro essa pegada até pro herói ou pro vilão, é colocar um fato ou outro ali da infância, algum trauma, alguma coisa, mas ainda assim fica uma figura muito, muito superior. Então, o que a gente vê não é tanto o herói, a heroína, com todo aquele histórico familiar, emocional, mas às vezes o próprio contexto em que a obra é produzida. No caso de Pantera Negra, por exemplo. A gente tem uma produção que a gente pega muito do lado emocional de todos os personagens, mas acima disso a gente fala de uma questão social. Então, tudo isso traz essa atmosfera nova, que não é só poder, é o que as pessoas representam, é o que elas são, e para trazer também esse significado de igualdade, né? Então, a gente tem aí vários temas sociais também que são incorporados a obras tradicionais, a obras que vêm dos quadrinhos, porque às vezes é muito difícil você criar todo um contexto, assim. O que você vai falar da Mulher Maravilha? Ela é apresentada como uma pessoa sem defeitos. Exatamente, perfeita. E aí, do nada, o que? Ela vai desandar, e aí isso vai ser justificado por uma história? Não, é muito mais fácil encaixar ela em um outro contexto de sociedade para tentar dar uma mudada, assim, uma nova roupagem como o Coringa recebeu. Ele foi encaixado ali e teve muito bem como ser contada a história dele, né? Pra justificar esses atos que ele comete. Que às vezes o filme de super-herói não é só sobre o super-herói, traz muitas outras questões em relação à Pantera Negra. Traz a questão do luto, do racismo também. E eu gostaria de citar também um outro filme de anti-herói, que é V de Vingança. O V é um clássico, então eles inserem ele numa sociedade fascista em que ele é um revolucionário. Então não é algo que realmente aconteceu totalmente na realidade. Pode quase ter acontecido em alguns aspectos, mas não. E ele é um revolucionário que está buscando essa emancipação da sociedade em que ele vive. Então, ele faz de tudo para chegar no que ele quer. Não sei se tu já assistiu esse filme, Anne. Não. Eu vi o trailer, foi o máximo. Mas é muito bom. Ele faz várias coisas para chegar nesse objetivo. Inclusive, eu ia falar de uma coisa, mas é spoiler. Então, não vou falar. Não, pode vou falar. deixar pra... Não, se bem que quem tá assistindo a gente pode querer assistir aí o filme, né? Mas é um filme antigo. Eu assisto filmes antigos. Pode spoiler de filme? Que por algum motivo eu não assisti durante toda a minha vida. Aí entra a questão, pode spoiler de filme antigo? Pode. Pode. Por exemplo, a personagem da Natalie Portman, que eu esqueci o nome dela no filme, ela fica presa por meses, anos, não me lembro, tem a cabeça raspada, sofreu na prisão, porque ela aparentemente foi presa pelo governo fascista. Mas depois ela descobre que o carcereiro dela era o V, que estava tentando ensinar uma lição para ela, e para como ela sobreviver nesse governo fascista e como para ela aprender a lutar junto com ele. Tu ficaria chateada, Anne? Sim. Tu ficaria chateada, mas ela não ficou, só de início. Mas depois ela entendeu o que ele queria dizer assim. Que era toda uma questão de lição. Mas eu não entenderia.
Mas no contexto do filme, ficou muito interessante essa construção. Entendeu? Então ela se torna também uma anti-heroína. De início ela era totalmente heroína, ela era uma pessoa com bons princípios, mas depois que ela passou, o que ela sofreu e o que ela viu, o que aquele governo totalitário impunha para as pessoas, ela passou a compartilhar os mesmos ideais que o V. E no final acabou ajudando ele. Então no final o V morre, eu acho que ele morre. Não sei, né? Ele diz que ele é uma ideia, né? Mas ele morre, fisicamente ele morre, mas ele consegue alcançar o que ele quer, derrubando aquele governo totalitário. Então, eu acho muito interessante essa construção, porque traz uma pegada também... Justifica, né, tudo que ele faz. Não coloca algo tópico, impossível de ser alcançado, mas é algo que poderia acontecer na sociedade e traz essa questão também da luta das pessoas contra regimes totalitários. Essa discussão de anti-heróis, ela é muito ampla e pode ir muito para além disso que a gente está falando, né? A gente pode pensar também em outras obras. A gente falou aqui muito de filmes e séries, mas também as obras literárias, elas costumam trazer muito isso, né? Em histórias mais aprofundadas e tudo. E aí sempre tem aquele personagem com mais personalidade que a gente acaba se identificando mais. Então, eu diria que eu prefiro até os anti-heróis do que os heróis. Olha um exemplo, não sei se tu já assistiu Sombra e Ossos, da Netflix. Já. Olha, eu me apaixonei por aquele cara lá que aparentemente deveria ser o vilão, mas ele tem muito mais charme que um mocinho. Cá entre nós, gente. Isso acontece muito também, né? A gente fica assim, tem a figura do mocinho, tem a figura do vilão, mas o vilão... Ele tem mais personalidade, ele é muito mais... Ele entrega muito mais no filme. Exatamente. Aí você fica, poxa, ele é um mocinho, mas ok. Devo ou não devo? Ser ou não ser é essa a questão. Mas eu fico com um anti-herói mesmo. Eu acho que eles são mais... Tu tem um anti-herói favorito? Anti-herói favorito? Acho que no momento, depois de assistir Adão Negro, é Adão Negro mesmo. É que a gente nem falou aqui, Adão né? Negro. Mas Adão Negro é um anti-herói. O mais recente. Inclusive, ele fala no filme que tem uma discussão com o Gavião Negro. E o Gavião Negro fala que heróis não matam. E ele fala, eu não sou um herói e eu mato. Mas, de fato, ele tá matando só caras ruins, criminosos. Mas entra aquela questão de... Como é que eu vou interrogar um cara morto? Tô brincando. Entra aquela questão moral também, que esse anti-herói também levanta no filme. Ele faz uma atitude que pode ser... Se você só recortar, tirar só a atitude que ele faz, pode ser considerada totalmente errada. Mas quando você vê o contexto, você pensa, não, realmente, ele fez aquilo e existe algum bem nisso, né? Se ele mata... mas ele mata assassinos que poderiam estar matando outras pessoas. Tem um contexto por trás, que ele é um cara que é movido pelo ódio, porque assassinaram o filho, a esposa dele. Então, ele é uma pessoa movida pelo ódio, então ele vai descontar aquele ódio nas pessoas ruins que... E aí você pensa, se fosse a minha família... Exatamente. Eu iria querer, de alguma forma, me vingar, né? Eu faria muito parecido com ele no filme. Eu não teria pena daqueles caras, não, mas... Geisa, anti-heroína. Meu Deus, aqui é a nova anti-heroína do Imirante.com. Começa o filme. Exatamente. Olha, eu gosto muito do Deadpool. Sempre gostei. E eu acho a construção da história dele muito bacana, assim, as atitudes. Então, se for pra falar um anti-herói preferido, tem vários, gente. Mas vou botar aqui Deadpool. Deadpool, né? Ficou pensando agora em todos os anti-heróis. Que tipo de apresentadoras são essas, meu Deus? Agora eu vou falar heroína. Mas eu tenho certeza que o pessoal que tá assistindo também deve ter um anti-herói aí pra chamar de seu. Mas eu vou falar aqui que eu tô com medo do que a Disney pode fazer com Deadpool. Deadpool era da Fox. Foi pra Disney agora. Será que ele vai ficar mais family friendly? Corre esse grande risco corre também. Esse grande risco de não ser totalmente um anti-herói, né? Mas vem aí, vamos ver. Verdade. Isso é até um outro ponto que eu estava pensando aqui ainda agora, enquanto a gente estava falando dessa construção, né? De mostrar a infância, mostrar amigos, porque ele sempre fica com... Não é que sempre fica, mas na maioria das vezes eles ficam com questões em aberto ali. Tipo, o cara que quer se vingar, será que depois que ele fizer o que ele tá planejando, ele realmente vai sentir essa vingança saciada? Será que ele vai parar? E depois, será que não vem outras pessoas atrás dele? Então sempre tem uma linha que pode ser continuada, que é o caso de Deadpool, que pode continuar e se desenvolver, se desenrolar numa boa história, mas também pode acontecer o contrário, que foi o que tu previu aqui, né? Dele ser estragado. Se isso acontecer, vocês já sabem onde isso teve início. Vocês souberam disso primeiro aqui no Plot Twist. É um pequeno indício que o próximo filme dele não vai ser mais 18.
como os outros foram. Acho que os outros foram, Foram. né? Pois é, é um pequeno indício, mas não quero estragar a vida de vocês, Marvetes. A de Sinal tá aqui querendo estragar tudo, mas... Sim, mas ainda não fica claro. Não ficou Pra claro, ficar ela bem disse claro, eu nada. sou de Sinalta, mas eu também gosto um pouquinho da Marvel. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos filmes. Os próximos capítulos. Acho que é isso, né? Acho que é isso, falamos o que tínhamos pra Anti-heróis. falar. Defendemos os anti-heróis Meu Deus com do todas céu. as forças, Meu mas Deus do céu. justificando aqui o motivo deles serem assim. Eles são humanos. Que na maioria das vezes é Você bem pode ter um plausível. Deadpool na sua casa, um fanfarrão. Pode ser um cara que xinga bastante. É mais fácil ter um Deadpool do que uma Mulher Maravilha, do que Não, mas o Deadpool é imortal, né? esses Mas clássicos é meio aí difícil dos achar um cara heróis. imortal, né, Anny? Não, tirando essa Tirando essa característica, o característica, resto fica. A personalidade. Pronto, fechou. A personalidade do Deadpool. Pois é. Gente, mais um plot twist. Obrigada pra vocês que acompanharam até aqui. Comentem aqui também qual é o anti-herói favorito de vocês e por quê. Qual a Por quê? característica. Tem que ter justificativa. Tem que justificar. Assim como eles justificam os atos deles, você tem que justificar o gosto. Porque qual é o ponto aí que você se identifica, que você admira no anti-herói que você E gosta. se alguma coisa nesse anti-herói é igual à sua característica ou à sua personalidade? Vai logo dizendo aí pra gente. Exatamente, que a gente vai ler aqui todos os comentários. E é isso, É até isso. o próximo plot twist. Até logo.